Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que talvez não faça mais tanto sentido. Um vídeo que eu sempre quis gravar, mas eu fico assim, só que eu pensei bem e resolvi gravar assim mesmo esse vídeo. Eu não vou chamar de relato, eu vou chamar de experiência, porque como já faz um bom tempo, eu não sei se ainda vale como relato, não sei. Mas eu quero muito fazer esse vídeo. Primeiro eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu ainda estou rouca. Mas se eu não fizesse isso agora, como já tem uma semana que eu tô rouca, sem voz, ia acabar desistindo de fazer. Porque já tem um bom tempo que eu tô com vontade de fazer e hoje eu tomei coragem e falei, não vou fazer. Então, resumindo, vou explicar a situação. Eu quero muito contar como foram as duas experiências dos meus dois partos. Eu tenho dois filhos, um que já tem 7 anos e o outro que tem 2 anos e meio. Na verdade, um tem 7,5 e o outro tem 2 anos e meio. Mas eu ainda lembro assim como foram os meus partos. E tiveram diferenças, um foi pelo SUS e o outro foi particular. Então eu quero muito registrar esse momento e bora lá. Eu vou dividir esse vídeo em dois, porque como são dois partos, ele vai ficar enorme, imenso. Eu amo falar, todo mundo sabe disso. Então eu vou dividir em dois vídeos, tá? Primeiro eu vou contar, vou contar a experiência do parto de Gabriel. Hoje ele tem 7 anos e 6 meses. Ele nasceu na UME, aqui de Teixeira de Freitas, é um hospital município. Nasceu numa terça-feira, dia 16 de novembro de 2010. Eu vou contar direto do parto, tá? Não vou ficar falando coisas, porque tem sempre aquelas indas e vindas no hospital que a gente sempre dá antes, mas eu já vou contar logo um dia antes de ir pro hospital. Na noite anterior eu não consegui dormir. Eu me lembro que eu passei a maioria da noite sentada, na única posição que eu conseguia ficar, que era sentada com a barriga apoiada debaixo da minha cama e apoiada assim na cama. Ali eu cochilei, ali eu acordei, conversei com meu marido. Eu sei que eu passei a noite praticamente toda sentada. Eu já tava muito ansiosa, já tinha um bom tempo que eu tava tendo contrações de... não sei falar aquele nome, mas aquelas contrações falsas. E eu já não tava aguentando mais, né? Agoniada. Eu lembro que na terça-feira, isso era uma segunda-feira, eu passei o final de semana, né, toda agoniada. E eu me lembro que na segunda-feira eu falei, não, agora eu vou no postinho, porque nos últimos, quem faz acompanhamento pelo SUS sabe que nos últimos meses você tem o acompanhamento, ele é mais, com um período menor, mais curto. Primeiro, se eu não me engano, é de mês em mês, depois no finalzinho de 15 em 15 dias, depois é de semana em semana, uma coisa assim. Eu sei que na semana passada eu já tinha ido, na segunda-feira seguinte eu fui novamente. Cheguei lá, falei que eu já tava muito agoniada e tal e tal. E eu já estava com 41 semanas. Eu lembro que eu fui, o médico fez o toque em mim, tudo certinho, e ele falou, olha, agora você vai, já vou te dar um encaminhamento. Se você chegar lá e não tiver dilatado o suficiente, você vai ter que fazer o parto induzido. Porque naquele momento ali, eu me lembro que eu não estava sentindo nada de dor. Sabe o que é nada de dor? Não estava sentindo dor. Mas eu estava tendo contrações, que minha barriga ficava super dura por um determinado tempo e passava. E eu comecei a reparar que esse período estava diminuindo, então eu estava me deixando preocupada. Aí então eu peguei esse encaminhamento e fui pro hospital, pra UME. Cheguei lá, eu me lembro que eu sentei, né, na recepção, aguardei, eu ainda estava tendo as contrações e entrei. Logo que eu entrei, eu fui atendida, né, pelo obstetra. E aí ele me fez o toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Aí ele falou assim, olha, como você já tá com 41 semanas, eu vou pedir uma ultrassom. Aí eu me lembro que eu fui pra sala de ultrassom, a gente fez uma ultrassom e tal, e o médico falou pra mim que eu não podia passar daquele dia, porque eu já tava com 41 semanas e a minha placenta já tava calcificando. Não sei o que significa, mas era o que estava acontecendo naquele momento comigo. Então eu precisava ter o bebê por conta própria, ou parto induzido, ou parto cesariana. Eu tinha que ter o bebê aquele dia. Fui fazer a minha ficha meu cadastro, não sei como é que fala. E eu cheguei lá na sala, eu me lembro bem que eu fui levando a minha bolsa andando normal, sem sentir uma dor, não estava sentindo dor. E o rapaz, o enfermeiro, ainda perguntou, nossa,
você tem certeza que você vai ganhar neném agora? Porque você tá tão bem. Eu falei assim, eu tenho certeza, eu preciso ganhar esse neném agora. E fui e entrei com minha bolsa, né, bonitinho. A minha mãe foi comigo. Ela que foi minha acompanhante, só que nos hospitais públicos, nos hospitais municipais, a sua acompanhante ela não pode ficar na sala de pré-parto com você, porque, tipo assim, não é só você que vai estar lá, tem várias outras mães, então não é legal. Eu mesmo não ia gostar de ter pessoas que eu não conheço lá, eu me estribuchando de dor lá e outras pessoas olhando. E a maioria delas são partos normais, então não são cenas muito bonitas. Então a minha mãe, como ela já conhecia, inclusive tem muitas mamães que não sabem disso, mas você tem direito a um acompanhante na sala de pós-parto. Então a minha mãe, ela já sabia de tudo isso, ela já conhecia todas as leis, ela já sabia dos direitos dela. Então o que ela fez? Ela foi pra recepção, aguardar até a hora que eu ganhasse o meu bebê. E depois que a recepcionista informasse pra ela que eu já tinha nascido meu filho, ela podia entrar. Se ela quisesse assistir o parto também, ela poderia ter assistido, mas, né, nada a ver, parto normal, mãe, não ia dar muito certo, né? Então eu pedi ela, por favor, pra ela ficar na recepção me aguardando e quando ele nascesse, ele entrasse. O meu marido não pôde ir porque, deixa eu lembrar por quê, porque ele tava arrumando as coisas, porque eu fui pro hospital ganhar bebê e a gente não tinha nem o berço montado ainda. Foi uma história longa, né, isso aí já é assunto para outro vídeo. Aí eu me lembro que eu estava lá, né, linda e fina, fui medicada, colocada no soro, né, colocaram o soro em mim, beleza e tal. Só que a enfermeira, ela errou minha veia a primeira vez. E eu vi aquele negócio inchando, porque quando coloca soro e não vai pra veia, né, pra sua circulação, começa a acumular ali debaixo da sua pele. Então começou a inchar, eu percebi que tinha alguma coisa errada e chamei a enfermeira. Aí eu me lembro que ela consertou e meio que brigou com a outra enfermeira que tinha negociado lá e foi e colocou de novo. Eu confesso que eu detesto aquilo. Se você me perguntar qual foi a pior parte do seu parto, foi a parte de colocar aquele acesso. Eu detesto, pra mim aquilo dói horrores, eu detesto. Prefiro a dor do parto, mas tudo bem. Ela colocou acesso na minha mão, isso era 10 horas da manhã. Eu me lembro que eu dormi, gente. Eu estava assim, como eu não tinha dormido durante a noite muito bem, eu deitei e dormi, tipo, com aquele remédio na veia ali. Eu cortei no zóio mesmo. E eu lembro que minha mãe, ela que me contou, ela perguntou pro pessoal, notícias e tal. A enfermeira-chefe foi lá falar com ela, falou, olha mãe, a Marine tá dormindo. Se você quiser ir em casa, almoçar, fazer o que você tiver que fazer e depois voltar, vai dar tempo suficiente, porque ela dormiu. Minha cara, dormia até na hora do parto. Mas tudo bem. Aí eu me lembro que quando foi 3 horas da... Não, eu acordei, claro. Eu acordei e era mais ou menos umas 1 hora, 2 horas por aí. Eu dormi de 10 a... Não sei, eu não lembro. Eu sei que eu dormi um bom tempo. Gente, antes disso, quando você chega lá na sala de pré-parto, você tem que trocar a roupa e vestir aqueles roupões nada confortáveis com a sua bunda de fora. Mas tudo bem, era assim que eu tava. Aí, e tinha outras mamães, inclusive tinha até uma que eu conhecia na sala comigo, do meu lado. E eu lembro que ela foi fazer cesariana. Mas tá, isso não vem ao caso. Quando deu 3 horas da tarde, eu me lembro muito bem que como era o meu primeiro filho, eu não sabia como era a dor, né? E eu tava com muito medo. Aí quando deu 3 horas da tarde, começou uma cólicazinha assim, mais ou menos. E eu falei assim, olha, se for só isso aqui eu aguento. E aquela dorzinha assim, aquela cólicazinha e eu tô, ó, se for só isso eu aguento. Aí vinha aquela cólicazinha e passava. Só que como eu tava tomando remédio, né, com meu parto sendo induzido, eu não tive assim um período muito curto, muito longo de contrações. As minhas contrações foram ficando com um espaço menor de tempo muito rápido, porque tipo, a induzida é pra nascer logo. Comigo, pelo menos, ficou o tempo inteiro uma psicóloga do meu lado, falando tudo que eu tinha que fazer, me orientando, como que tinha que ser feita essa força e tal e tal. Eu sei que muita gente reclama
do SUS, né, do atendimento do SUS, mas, gente, eu não tive, assim, absolutamente problema nenhum, pelo contrário, eu fui super bem atendida, mas, tipo assim, gente, a gente tem que ter respeito, porque são pessoas normais, assim como a gente não pode, eu já vi muitas pessoas que chegam já, não sei, fazendo escândalo, querendo prioridade num lugar onde você tá vendo que não tem como você ter prioridade. Então eu me lembro que eu fui muito bem atendida mesmo. Graças a Deus, Deus sempre na frente de tudo, no controle de tudo, e deu tudo muito certo. Aí eu comecei a sentir essa dorzinha e uma dorzinha nas costas, e essa dorzinha vinha e começou a roxar, e eu tô, se for só isso eu aguento, se for só isso eu aguento. E essa dorzinha começou a roxar. E aí foi a hora que a psicóloga entrou de vez comigo. E tinha uma médica me monitorando. E ela vinha e fazia o toque toda hora, uma coisa desagradabilíssima, não sei nem como que fala, mas é horrível, mas necessário. E fazia esse toque toda hora, fazia esse toque. Eu me lembro que a última vez que ela apareceu eu já tava me sentindo muita dor, mas muita dor mesmo, tava me estribuchando. E eu lembro que ela falou o seguinte comigo: olha, mamãe, você precisa fazer força, porque eu tenho um parto cesariano marcado pra agora. Se eu voltar aqui e você não tiver já no ponto de nascer, eu vou ter que fazer essa cesariana e você vai ter que ganhar o seu bebê com as enfermeiras. Porque isso acontecia muito. Se a médica, quando tem um médico só de plantão, se ela precisar fazer uma cesariana, você ganha com as enfermeiras. Então aquilo ali me preocupou muito. E como eu não sabia como que fazia a força, como que eu não fazia as coisas direito, eu tava fazendo errado. Eu fazia força, mas aí eu gritava. E você não pode gritar. Quando você grita, o seu bebê volta pra cima. É uma sensação horrível. E aí a psicóloga continuou me orientando, disse que eu não podia gritar e tal. Me mandou segurar na barra da cama, assim. Sei que foi uma coisa muito louca. E ela voltou. Eu falei assim, não, esse menino tem que nascer agora, porque eu não quero ganhar sozinha esse bebê. Eu fui, tirei uma força de onde não tinha e fiz força. Quando ela voltou, eu sei que já foi um desespero doido. Levanta, mãe, bora pra sala de parto, bora pra sala de parto, senão seu bebê vai nascer no chão. Eu tipo, pensei assim, meio a minha dor. Falei, ué, é pra fazer força ou não é pra fazer força? Que loucura. Aí eu sei que a gente foi pra sala de parto. Chegou lá, o enfermeiro me ajudou a subir na maca, aquela maca horrível que você tem que botar as pernas pra cima assim, né? Mas fazer o quê? E a médica me deu uma anestesia, porque eu esqueci o nome daquele cortezinho. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo. E eu tive que, no meu primeiro filho, eu precisei daquele corte. Eu sei que hoje em dia é proibido, não sei, tem uma série de coisas, isso é perigoso. Teve gente que já se deu mal por causa desse corte, mas foi necessário pra mim. Eu precisei e graças a Deus eu não tive nenhuma complicação. Não ficou cicatriz nem nada. Depois eu levei essa anestesia e o corte. Aí eu me lembro que ela mandou fazer força, né, do jeito lá que tinha que ser feito. O enfermeiro me ajudou, porque Gabriel, ele era um bebê grande, ele nasceu com 51 centímetros e 3,3 kg. Eu sou uma pessoa pequena. E ele me ajudou, empurrou minha barriga, até que enfim, Gabriel nasceu, graças a Deus. Eu fui, né, levei uns pontos. E ele nasceu normal. Eu só lembro de perguntar se ele era perfeito, porque eu sempre tive muito medo de coisinhas bestas, né? Mas mãe, coisa de mãe. E ela falou assim, não, seu filho é perfeito. E bravo, ele nasceu tipo gritando muito, se esgoelando, chorando. E a médica até riu, falou, nossa, que bebê bravo. E levou ele pra lá. Daí, eles limparam ele, fizeram o que tinha que fazer, me limparam, me colocaram numa cadeira de roda e me entregou meu filho. Gente, quando eles me entregaram meu filho, foi tipo uma sensação assim, meu Deus do céu, e agora? Porque eles me entregaram do jeito que tinha saído da minha barriga. E Gabriel nasceu com, não sei, a cabeça com, tipo, suja de sangue. E quem teve parto normal sabe que a cabeça do bebê, ela não fica normal, ela fica num formato muito estranho quando sai da sua barriga. E entregaram aquele bebê que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, e agora? E nisso minha mãe já tava me esperando fora, né, na porta da sala de parto.
Eu falei, mãe do céu, mãe, agora? Meu bebê é muito feio. Eu juro pra vocês que eu falei isso. Meu bebê é muito feio, e agora? E não sei o que. E a gente foi pra sala de parto. Não chorei nem nada, mas eu fiz esse comentário sórdido. E aí fomos pra sala de pós-parto. Cheguei lá, tinham outras meninas já com seus bebês e tal e tal. Nisso eu sentei. Minha mãe ficou com o Gabriel. E eu fui tomar banho com a enfermeira. A enfermeira me ajudou a tomar banho. Água fria, tá, gente? Porque, não sei, eles dizem que não pode tomar banho de água quente, mas eu acho que isso é mentira. E no dia tava chovendo, tava frio e eu detesto água fria. Tomei meu banho, tudo certinho, e voltei pra cama. Quando eu cheguei lá, a enfermeira tava dando banho no Gabriel. Inclusive deu um banho, super banho, porque tirou tudo que tinha pra tirar. Limpou, tudo bonitinho. Ela fez tipo um excelente trabalho mesmo. Gabriel, bonitinho. E eu fui começar a tentar amamentar. Eu tive anemia, porque eu não sei, eu acho que depois que você sua muito, fazendo muita força tentando ter o bebê, e aí eu fui tomar banho de água fria, aquilo ali acho que deu um choque em mim, não sei. Comecei a tremer que nem uma louca lá na cama lá, e aí as enfermeiras mais uma vez me ajudaram muito, me arranjaram um cobertor enorme lá no hospital. E não sei a procedência do cobertor, mas elas me arranjaram e eu me enrolei nesse cobertor. E eu só sei que eu capotei. Tipo, eu dormi. Tem uma injeção que você toma depois do parto. A mulher veio, só me pediu licença, puxou a coberta, eu nem vi a hora que essa injeção entrou e saiu. Eu lembro que veio uma pediatra olhar Eduardo. Graças a Deus que a minha mãe tava comigo, porque eu não me lembro de nada. Eu desmaiei, gente, de tão cansada que eu fiquei. O meu parto, ele durou de 3 horas da tarde até 4h30. Então eu acho assim que foi um parto considerável. E logo depois que eu dormi e tal, as enfermeiras vieram, treinaram tudo certinho. E aí eu fiquei lá na sala de pós-parto. Tive que esperar o dia amanhecer. O meu marido, assim que ele nasceu, o meu marido chegou, veio, pegou o filho e tal, tudo certinho. E depois ele foi trabalhar. Minha mãe passei a noite em claro, vi o sol nascer, tudo lindo lá, olhando pra ele, vendo se ele tava respirando de 5 em 5 minutos. E tudo que eu via, se eu vi uma pinta diferente nele, eu chamava a enfermeira. E ela, mamãe, seu filho é normal, mamãe, tá tudo certo. E eu, nossa, toda hora eu chamava as enfermeiras. E quando você fica assim nesse tipo de hospital, apesar da sua felicidade, às vezes é um pouco triste. Porque eu me lembro que eu vi muitas mamães perdendo os bebês. Eu me lembro de mamães que já tinham perdido o bebê e tinham ido pra lá tirar, fazer curetagem. Então, apesar de, não sei, foi assim uma experiência única na minha vida. Foi o meu primeiro filho e foi tudo assim muito, muito chocante. Eu me lembro que eu fui pra casa e eu contava pros outros assim como se fosse a coisa mais horrível que tinha acontecido na minha vida. Eu falei, gente, pra que eu fui inventar de ter filho e tal e tal? E hoje, assim, mais lúcida, depois do meu segundo filho, quando eu paro pra pensar, eu percebo que foi um parto, assim, maravilhoso. E do meu segundo filho, então, foi melhor ainda, sabe? Eu fui muito abençoada por Deus. Eu pude ter de verdade, assim, essa experiência de parto. Eu tive 2 partos perfeitos. Claro que não foi assim como era antigamente, na minha casa, com parteira e tal e tal. Teve sim intervenção médica, né? Eu precisei de corte, eu precisei de sutura, eu precisei de... Agradeço muito a Deus. Então essa foi a minha experiência do meu primeiro parto. Gabriel hoje ele tem 7 anos e 6 meses. E eu ainda me lembro assim nitidamente de alguns detalhes. E eu não queria esquecer. Eu queria que ficasse registrado pra mim poder, sei lá, assistir algum dia aí, daqui a alguns anos e tal. Então é isso, meus amores, esse é o primeiro vídeo. E eu vou vir com o segundo vídeo, que é o parto de Eduardo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu já falei que não vale só assistir e não se inscrever, que eu sei que tem muita gente aqui que só assiste e não se inscreve. Não sei se você gostou, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos. O YouTube agora, ele tá assim bem chatinho pra ele te
notificar que um canal teve vídeos novos, você tem que interagir com aquele canal. O YouTube tem que saber que você se interessa por aquele conteúdo para ele te avisar que teve conteúdo novo no canal. Então não deixe de deixar aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber como foi o seu parto. Se você tiver algum vídeo gravado no YouTube, me marca aqui, sei lá, deixa o link que eu quero assistir. Eu gosto muito de assistir vários. E aguarde que o segundo vídeo vai sair. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!